Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje, daremos continuidade à nossa discussão sobre os modelos atômicos e falaremos do modelo de Bohr, um modelo em que há quantização. Então, só para relembrar o que a gente veio discutindo até então, a gente colocou o elétron dentro do átomo. Para colocar o elétron dentro do átomo, a gente primeiro viu que o modelo de Thomson, do pudim de passas, não era suficiente para conseguir explicar os resultados experimentais, especialmente retroespalhamento de partículas alfa no experimento de Geiger e Marsden. Então, o Rutherford pensou que, dada a quantidade de partículas que atravessavam a matéria e dado o tamanho da reflexão, se ele compactasse a carga positiva num núcleo, que conteria a massa também do átomo, ele conseguiria ter uma força suficiente para defletir em grandes ângulos as partículas alfas. E, além disso, grande parte do espaço estaria vazio e as partículas poderiam passar com quase nenhum desvio. Mas o problema é que o átomo de Rutherford era instável, Ele era mecanicamente estável, mas eletromagneticamente instável. Então o Bohr fez uma hipótese, de que as órbitas se quantizariam, seriam fixas, e se quantizariam de uma maneira que o momento angular delas tem números inteiros, Então tem uma órbita, tem um dado momento angular, a próxima órbita tem uma certa quantidade vezes o número inteiro. Então é isso que a gente vai discutir na videoaula de hoje. Então, as premissas do modelo de Bohr, então a gente já sabe que se a gente deixar o elétron numa trajetória circular, ele vai ter aceleração, cargas aceleradas emitem radiação, e a gente tem um problema aí. Então, uma maneira de contornar esse problema é supor que os elétrons estão nessas órbitas, mas eles não estão irradiando energia. E a gente vai ver a quantização e a questão de estabilidade da órbita daqui a pouco. Tem uma maneira de pensar isso através da relação com a função de onda, aquela onda de matéria. A segunda aproximação que a gente vai fazer, e depois a gente vai estudar o caso em que a gente pode ir além dela, é a chamada aproximação da massa infinita. Eu vou considerar que o núcleo é imóvel, ele tem uma massa praticamente infinita. Isso aqui vai ser muito importante depois levar em consideração para investigar especialmente os isótopos. O caso da descoberta do deutério a gente vai falar na próxima videoaula. A gente tem uma concordância com alguns dados espectroscópicos, mas não todos. É claro que naquela época a resolução não era suficiente também para desenvolver todas as estruturas da linha. A linha espectral ela tem uma estrutura fina, na verdade ela é composta por um conjunto de linhas, ela não é uma banda inteira, linhas separadas. E essas linhas separadas ainda são formadas, essa estrutura fina ainda pode estar sujeito a uma outra separação, que dá origem à chamada estrutura hiperfina. Mas a gente não vai abordar essa questão das estruturas. O que eu quero só trazer aqui é que ela não conseguia explicar também todos os dados espectroscópicos. Mas ele é um modelo muito bom para o átomo de hidrogênio e átomos hidrogenoides. A grande questão dele é que ele tem uma matemática simples. A gente vai ficar a metade final do curso inteiro desenvolvendo a equação de Schrödinger e a mecânica ondulatória para finalmente conseguir explicar o átomo de hidrogênio. É claro que o modelo de Bohr é muito simples do ponto de vista matemático, mas ele não consegue descrever, por exemplo, decaimentos radioativos. Então isso tem que ser feito com teoria de perturbação, a gente tem que fazer alguns cálculos, deixar esse sistema evoluir no tempo, enfim. Alguns cálculos mais sofisticados, mas que são possíveis a partir da mecânica ondulatória de Schrödinger, mas não são descritos no modelo de Bohr. Mas ele tem essa matemática simples, como a gente vai ver, e ele explica várias das coisas observadas até então. Ele não só explica, ele foi usado para prever
coisas que de fato foram observadas. Então, esse é um grande poder do modelo. E ele persiste como a ideia mental do átomo, dividindo um pouco com a versão do modelo de Bohr-Sommerfeld, quando a gente vai falar um pouco das correções de Wilson-Sommerfeld na última videoaula sobre os modelos atômicos. Então ele é uma descrição errônea, mas se a gente quer calcular, a grosso modo, níveis de energias, ele funciona de alguma maneira, né? Isso que vocês têm que ter em mente. Às vezes, a matemática simples é uma ferramenta possível dentro de alguns cálculos de ordens de grandeza, por exemplo. Mas então o que é o modelo de Bohr? O modelo de Bohr, ele serve de uma parte de alguns postulados, né? O Bohr, na verdade, ele trabalhou com 6 hipóteses, né? Depois ele foi desenvolvendo melhor isso, mas aqui a gente vai colocar como 4 postulados essenciais para o funcionamento do modelo de Bohr, né? E a ideia do postulado é que a gente não vai ter uma prova de nenhum deles, né? A gente vai supor que eles são verdadeiros. Supondo que eles são verdadeiros, a gente vai calcular as previsões desses modelos, e calculando as previsões desses modelos, a gente vai comparar com os resultados experimentais. Se o modelo explica os resultados experimentais, né? O experimento corrobora a teoria vai ganhando mais peso, né? Mais robustez. Então quais são os postulados, né? O primeiro postulado é da órbita circular em torno do núcleo, né? Era o que já havia sido proposto no modelo planetário do Rutherford, só que a grande questão aqui é que há quantização de momento angular. Então, havendo quantização de momento angular, a gente vai conseguir descrever o que são chamados estados estacionários. A gente vai ver um pouquinho melhor porque eles são estacionários, e sendo estacionários, vai permitir uma possível justificativa para eles não emitirem radiação, mas de certa forma isso aqui viola alguns dos princípios que a gente conhecia da teoria clássica, né, como a emissão de radiação. A emissão em si, ela é emitida quando existe uma transição descontínua. O elétron vai desaparecer de uma órbita e reaparecer em outra órbita. Esse processo de desaparecimento e reaparecimento é o chamado salto quântico. É um processo descontínuo, ele está dentro aí do princípio de incerteza, e a gente não consegue medir, né, o elétron se movimentando de uma órbita para outra, né? A gente consegue medir o efeito disso, e o efeito disso tem a ver com a diferença de energias, né? Então, a diferença de energia entre as duas órbitas vai ser emitido como radiação, né? Da mesma maneira, ele pode absorver essa radiação e ir de uma órbita que teria uma energia menor para uma energia maior, né? O momento angular, né, ele vai ser quantizado dessa maneira aqui. Ele vai ser múltiplos inteiros, né? Então, 1, 2, 3 positivos, né, da constante de Planck dividida por 2π. Né? Quando a gente estiver falando das regras de quantização de Wilson-Sommerfeld, a gente pode demonstrar uma justificativa aqui da origem dessa quantização. Então essa é a base do modelo de Bohr. Isso que é o modelo de Bohr. O que a gente vai fazer aqui é algumas previsões, né, a partir desse modelo, né? O modelo é simples dessa maneira. Então, o que a gente vai considerar, né, é o nosso átomo de 1 elétron. Né? Então, átomos hidrogenoides, átomos que têm aí 1 elétron. Eu vou considerar que o núcleo tem uma carga positiva Z maiúsculo, carga elementar, e ele tem uma massa infinita. Depois a gente vai fazer a correção da massa finita. E o elétron, ele tem obviamente a carga menos Z, e eu vou escrever a massa dele como M, né? Eu sei que isso tem estabilidade mecânica, e eu sei também que a força entre eles é uma força central, né? Então, é uma força que depende somente da distância. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso partir do momento angular. O momento angular é o produto da posição, vetor-posição, né, com o vetor momento. Esse é um movimento circular. A direção da posição, né, partindo da origem, colocando o núcleo na origem,
o vetor posição ele é ortogonal ao vetor velocidade, então o produto vetorial deles tem o máximo valor aí, que é simplesmente o módulo dessas duas coisas. Então, o momento angular é o módulo da posição vezes o módulo do momento. O momento é massa vezes velocidade, eu tenho que o meu momento angular é massa vezes a posição r vezes a velocidade. Então, se eu dividir nh cortado pela massa sobre a posição, eu tenho a velocidade. Então, é essa relação aqui. E o que a gente vai fazer? Então, a gente vai usar a força, né, eletromagnética aqui, né, a constante elétrica, 1 sobre 4π permissividade no vácuo, vezes o produto das cargas, uma carga é E, outra carga é ZE, então é ZE quadrado, dividido pelo quadrado da distância, né? Isso teria um sinal negativo porque é uma força atrativa, mas essa força, obviamente, é descrita, né, pela força centrípeta desse sistema, uma vez que ele está em uma órbita circular, né? Então, os dois sinais aí da força, a força tem o sentido contrário ao vetor posição, né? Então, seriam negativo e negativo, esses dois sinais negativos se cancelam, né? Por isso que eles nem aparecem aqui. E aqui eu coloco, né, a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r, que é uma das formas de escrever a força centrípeta. Agora, o v quadrado é o quadrado disso aqui. Então, eu tenho m sobre r vezes isso aqui ao quadrado, que é nh cortado sobre mr ao quadrado. Então, eu tenho n quadrado, h cortado ao quadrado, aí eu tenho massa dividido por massa ao quadrado, então eu tenho massa no denominador, e eu tenho r vezes r quadrado, eu tenho r ao cubo no denominador. Então, a partir daqui, eu vou conseguir achar uma relação para o r, né? E eu vou ver que, quantizando, né, o momento angular, a órbita é naturalmente quantizada, né? Que é a distância r. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, né, eu vou comparar agora essa parte da equação com essa parte da equação. Então, aqui eu tenho r quadrado, que vai cancelar com o cubo aqui, vai sobrar r nesse denominador. Então, para explicitar r, eu vou passar r para cá, né? Então, eu tenho o n quadrado, h cortado ao quadrado sobre m, que estão aqui, e aí eu tenho que passar tudo isso para o outro lado, né? Esse aqui passa multiplicando, então fica 4πε0 no numerador, o z e quadrado passa dividindo, então ele fica no denominador. E aí, a partir disso aqui, eu vou deixar o n quadrado e o z, que dependem especificamente do estado de energia e da órbita que eu estou falando, né? E da carga do meu núcleo, e vou juntar todas as outras constantes, 4πε0, h cortado ao quadrado, a massa do elétron e a carga elementar ao quadrado. Juntando todas essas constantes, vocês vão ver que isso tem dimensão de distância, e esse conjunto de constantes é chamado raio de Bohr, que eu escrevi aqui como A0. Então, esse A0 é muito importante porque a gente entra aqui só com números inteiros, né? Uma vez que o n é quantizado, o z também é um número inteiro vezes a carga elementar. No átomo de hidrogênio, z é igual a 1, então isso aqui fica que o raio é simplesmente n ao quadrado vezes o raio de Bohr. Então, uma maneira muito direta de escrever o raio, né, da órbita. E aí eu posso usar esse valor do raio aqui também e substituir na velocidade, né? Posso fazer essa relação, ou posso comparar... Não, eu vou ter que substituir, não é jeito. Então, eu vou ter que substituir o raio aqui posso substituir nessa expressão aqui, né? Por exemplo, nh cortado sobre mr, né? Se eu escrever o r aqui, eu tenho 4πε0 voltando para o denominador. Aí eu tenho um nh cortado no numerador dividido por n quadrado h cortado ao quadrado, então fica nh cortado no denominador.
E aí eu tenho massa dividido por massa, cancelam-se as massas, e eu tenho isso aqui nesse denominador que está no denominador aqui, então aparece no numerador, que é o z vezes z ao quadrado, né? Então, se a gente escrever da mesma maneira, né, juntar as constantes, isso aqui não tem um nome específico ainda, né? Vai ter um nome específico aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui tudo, né, dá 2,2 vezes 10 a sexta metros por segundo, que é aproximadamente 1% da velocidade da luz, né? E vezes z vezes n. Isso quer dizer que a minha órbita define diretamente a velocidade do meu elétron, né? Então, se eu calcular no átomo de hidrogênio, né, z igual a 1, então ficou 1 sobre 4πε0 e quadrado, e eu calcular para n igual a 1, isso aqui me dá esse valor aqui, né, que se eu divido e multiplico por c, eu posso escrever um produto que é uma conjunção de constantes vezes c. E esse conjunto de constantes é chamado constante de estrutura fina, né, que eu já tinha mencionado há bastante tempo, e falei que a gente ia voltar e demonstrar o que ela significava na aula do modelo de Bohr, e aqui que vem aproximadamente 1 sobre 137. Então essa é a velocidade, né, 1 sobre 137 da órbita do estado fundamental do átomo de hidrogênio. Então esse é o modelo de Bohr, a gente calculou raios, a gente calculou velocidades. E o que mais a gente pode ver em relação ao modelo de Bohr, né? A gente falou ali que os estados são estacionários, né? Por que as ondas são estacionárias? A gente vai ver porque o perímetro, né, corresponde a n vezes o comprimento de onda, né? Então, se a gente escrever n vezes o comprimento de onda e colocar que isso é igual a 2 vezes π vezes r, né? O r a gente tira aqui do produto entre a razão entre o momento angular e p, o comprimento de onda também é h sobre p. Se a gente cancelar os dois p's aqui, eu tenho que L é igual a NH sobre 2π. H sobre 2π, H cortado, e aqui eu tenho novamente a condição de quantização de momento angular. Então isso significa que essa minha onda ela é distribuída de uma tal maneira que o comprimento de onda dela encaixa certinho com o perímetro, um múltiplo inteiro do perímetro, né? E isso é uma das razões, né, que justificam para a estabilidade da órbita, né? Que ela tem esse caráter estacionário de onda, né? Então é como se ela tivesse os nós em vários pontos, né, e simplesmente modulasse ali, né? Tivesse seus máximos e mínimos. Além disso, a gente pode calcular a energia total, né? Então vamos calcular novamente energia potencial e energia cinética. A gente já fez essa conta, na verdade, quando a gente estava falando do modelo de Rutherford, né? Aqui eu faço pelo trabalho, o trabalho vai ser a integral para levar uma carga de R até infinito, né? Da força eletrostática. Essa força eletrostática é menos 1 sobre 4πε0z e quadrado sobre r quadrado. Então, se a gente fizer esse cálculo, né, eu tenho uma integral aqui de 1 sobre r quadrado, isso dá menos 1 sobre r, que avaliado em infinito é zero, avaliado em r fica menos R, fica mais R, já tinha um sinal menos, então carrego o sinal menos aqui. Fica 1 sobre 4πε0, z e quadrado sobre R. Então, essa é a energia potencial. A energia cinética é 1 meio de mv quadrado, a gente acabou de calcular a velocidade, então 1 meio de m, a velocidade é a constante elétrica 1 sobre 4π, permissividade no vácuo, vezes o produto das cargas, z, carga elementar ao quadrado, sobre o r ao quadrado, né? Isso é simplesmente a força, né,
que a gente tem nesse sistema, né? E isso vezes R sobre M, né? Aqui, na verdade, a gente usa aquelas relações ali que a gente achou já, né? No slide anterior, né? Para substituir o K com o V quadrado. A gente usa a relação aqui da força centrípeta, né? Eu já tinha um V quadrado ali, eu tinha mv quadrado sobre R, isso é a força centrípeta, isso vai ser igual à força eletrostática, então V quadrado é a força eletrostática vezes R dividido por M. Aí a massa cancela aqui, um R cancela com R quadrado, e eu tenho 1 sobre 4π epsilon 0 Z vezes Z quadrado sobre 2 vezes R. Então, o resultado trocou de sinal aqui em relação à energia potencial, e ele tem metade do valor dela, né? Então, se eu somo as duas coisas, a energia total é menos 1 sobre 4π epsilon 0 Z e ao quadrado sobre 2R. Agora, R, né, a gente já obteve o valor de R, né? R era 4π epsilon 0 H quadrado N quadrado dividido por MZE quadrado, né? Então, de uma maneira que isso está no denominador, então de uma maneira que eu tenho o quadrado da constante elétrica, o M E quadrado Z vezes E quadrado Z vai dar M E a quarta Z quadrado sobre o 2 que está aqui, e aí eu tenho H cortado ao quadrado N ao quadrado. Então, se eu deixar isso em termos do Z quadrado N quadrado, eu calcular o valor que eu tenho através de todas essas constantes, isso dá em energia. Essa energia eu posso expressar em eletronvolts, que é uma unidade bastante útil nesse domínio atômico, e isso dá menos Z quadrado sobre N quadrado, 13,6 eletronvolts. E esses são os níveis de energia que eu vou encontrar dependendo da órbita e dependendo do número de cargas positivas no meu núcleo. Então eu tenho energia quantizada também, e tudo isso vem do simples fato de eu ter um momento angular quantizado. Por que essas energias são positivas? Isso é sempre uma maneira de definir o sistema. Vocês sabem que a gente tem uma arbitrariedade na maneira como a gente escolhe o zero da energia potencial, e o zero da energia potencial foi escolhido de tal maneira que a energia negativa significa que eu tenho um estado ligado, né? O elétron não consegue escapar do átomo. Se eu fornecer, né? Então, eu tenho um átomo de hidrogênio, ele está no estado fundamental, N igual a 1. Estado fundamental de menor energia. O Z é igual a 1 também, então a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio é menos 13,6 eletronvolts. Eu tenho que dar 13,6 eletronvolts no mínimo para esse elétron para ele escapar do átomo de hidrogênio. Então, por isso que é escolhido dessa maneira, né? Os níveis de energia. E aí a energia positiva, o elétron tem energia em excesso, ele não consegue formar um estado ligado com o núcleo, né? Então a gente tem outras definições, né? No caso aqui desses átomos hidrogenoides, N igual a 1 é o estado fundamental, porque é o menor valor da energia total. Qualquer N maior que 1, eu vou ter um número maior aqui dividindo, eu vou ter um valor menor disso, né? Que é negativo, eu vou estar mais próximo do zero, então vai ser um valor maior em energia, e esses vão ser estados excitados, né? Que podem ser obtidos, né, do estado fundamental através de processos de colisão ou absorção de fótons. Então, isso só para vocês saberem dos níveis de energia. Existe essa tendência natural, né, de todo átomo ficar no seu estado fundamental, no seu estado de menor energia. Então, existe uma transição para o estado fundamental que vai emitir energia, e isso que estaria por trás dos decaimentos radioativos, né? Acontece que aqui essa teoria não consegue calcular essas constantes de decaimento, né, diferente da mecânica ondulatória de Schrödinger. Mas é importante frisar essa tendência natural aí, e isso seria o modelo responsável pela emissão. Então, você pode pensar um gás, né, ideal, eu tenho de um átomo só, né, um tipo de átomo só,
eles estão ali colidindo, nos processos de colisão eles criam excitações dos elétrons, depois da colisão esses elétrons vão tender a retornar ao seu estado de energia fundamental, no seu estado fundamental, e vão emitir luz, né? Então, isso já explica, pelo menos qualitativamente, esse processo de emissão dos elementos. Essa transição descontínua, né, que é o chamado salto quântico, ela é muito importante aqui, porque a gente vai ter justamente essa emissão, né, ou processo de absorção. Aqui eu estou considerando que ele vai do estado de maior energia para um estado de menor energia, mas poderia ser o contrário, desde que essa energia seja absorvida. O que acontece? Eu tenho uma energia total, né? A energia total é dada, né, pela regra que a gente acabou de ver, né? Tenho o quadrado da constante elétrica, a massa do elétron, Z ao quadrado, E à quarta, 1 sobre N quadrado, sobre 2 vezes H cortado ao quadrado, né? Eu escrevi de uma maneira aqui a deixar um 1 sobre N quadrado em destaque, porque se eu tiver a diferença entre dois níveis de energia do mesmo átomo, né, eu calculo o ΔE, né? A gente viu o ΔE é igual a energia inicial menos a energia final, e isso vai ser igual a HNI, a frequência do fóton emitido. Então o Ni vai ser a diferença de energia sobre H. A diferença de energias é a energia de um estado menos a energia de outro estado, né? Se o estado final tem um sinal negativo aqui, menos com menos fica positivo, então fica 1 sobre NF ao quadrado, o resto tudo está aparecendo multiplicando em comum os dois fatores, e a outra energia inicial tem menos 1 sobre NI quadrado. Então agora, e aí o H com H cortado ao quadrado virou um H cortado ao cubo com a introdução de um termo 2π, né? Aqui tinha 2, aqui virou 4π. Se a gente fizer agora o cálculo disso, eu deixo o Z em evidência também, e calcular esse fator aqui, K, né, o número de onda associado a que é o inverso do comprimento de onda. Aqui tem uma definição, né, na fórmula de Rydberg-Ritz um pouco diferente da definição que a gente deu do número de onda lá, mas eu tenho esse valor de K, que é o inverso do comprimento de onda. Isso aqui vai ser a frequência sobre C. A frequência é isso aqui, basta dividir por C. Então eu tenho um punhado de constantes, o Z quadrado, e a diferença entre 1 sobre o número quântico final ao quadrado menos 1 sobre o número quântico inicial ao quadrado. E essas constantes todas eu posso agrupar, né, na constante de Rydberg. E aqui eu tenho a fórmula de Rydberg-Ritz que tinha aparecido já na nossa discussão dos espectros. Então essa é a origem dela. O modelo de Bohr é o primeiro modelo que consegue explicar a origem dessa fórmula. Então, explicando a origem dessa fórmula, a teoria pode ser comparada com os dados experimentais. Os dados experimentais da série de linhas espectrais do átomo de hidrogênio eram basicamente a série de Balmer e a série de Paschen, e isso batia muito bem, né, com os resultados. E aí houve uma série de previsões, né, aqui para diferentes estados finais, né, e todas essas previsões foram observadas, né? Claro que a série de Balmer foi a primeira a ser observada, porque essa série se dá no visível, né? Então vamos entender um pouco melhor como é o diagrama de níveis, porque isso é uma coisa muito interessante do modelo de Bohr. Então a gente conseguiu construir a energia total. A diferença em energia entre dois estados quânticos pode ser emitida como um fóton. Então eu posso escrever nível de energia, né, um diagrama de energia da seguinte maneira: eu vou colocando linhas, né, e essas linhas correspondem a diferentes energias que estão anotadas aqui. Então essas são as energias até n igual a 7 do átomo de hidrogênio. Então, se há uma transição, né, de um estado de número quântico maior para um estado de número quântico menor, há a emissão de um fóton.
Esse é o salto quântico, né? Isso que quer dizer indicado por essa seta. E aqui são as séries, né? Aqui tem a série de Lyman, ou Lyman. Aqui tem a série de Balmer. A série de Balmer é não visível, por isso que está colorida assim, dessa maneira. E aí a gente tem as séries de Paschen, Brackett, Pfund, né? Cada uma tem um N final diferente, né? Mas são todas as outras linhas decaindo numa linha, né? Isso dá origem às séries. E explica aquele diagrama que a gente viu também, que era o diagrama da fita, né? Existe também um outro processo, né, da questão de absorção, né, que tem a ver com a população dos estados. Então a probabilidade de um estado estar ocupado também tem a ver com a energia térmica disponível, né? Isso dá origem à temperatura e fator de Boltzmann também. Então nesse gás, com essa temperatura, né, esse nível de energia disponível, esses processos de colisão pode fazer com que átomos, elétrons estejam em camadas mais altas, e eles precisam estar em camadas mais altas para fazer a absorção para outros níveis, né? Se todos os elétrons estão no estado fundamental, eu só consigo fazer transições do estado fundamental para os próximos estados, né? Essas transições aqui indicadas pela série de Lyman, só que em vez de emitindo, absorvendo, né? Tô falando da absorção agora. Para que eu tenha absorções equivalentes à série de Balmer e outras séries, eu preciso que esses estados, né, esses estados de energia com N diferente de 1 estejam ocupados. Então, aqui eu quero justificar porque nem sempre as linhas de absorção são iguais às linhas de emissão. Então, eu deixo como exercício proposto para que vocês calculem a energia, o momento e o comprimento de onda de um fóton emitido numa transição direta, né, num átomo de hidrogênio do nível n igual a 10 para o estado fundamental. E aí vocês conseguem calcular a velocidade, vocês podem utilizar o princípio de conservação de momento para calcular o recuo, né? Vocês podem calcular a velocidade do fóton ou não, vocês podem calcular o momento dele. Era isso que eu tinha para falar do modelo de Bohr. Nos vemos numa próxima videoaula.